Aqui é o professor Gilberto falando, com mais uma aula do nosso curso de MOSFET. E hoje a gente vai continuar a parte de circuitos amplificadores. E hoje vai ver mais uma configuração básica, que é chamada de porta comum, que é justamente essa configuração aqui, em que você tem a sua entrada aqui na fonte e a saída aqui no dreno, enquanto a porta vem conectada para o terra, tá? Mais uma vez, a polarização aqui está sendo feita com o divisor de tensão, né? Coloca esse capacitor de acoplamento aqui, esse também, justamente para fazer o acoplamento CC e CA no seu circuito amplificador, tá? E aí a gente vai fazer, mais uma vez, aquela análise CA desse circuito amplificador, determinando três coisas básicas: resistência de entrada, resistência de saída e ganho. Então, para isso, precisa fazer a análise CA desse circuitinho aqui, tá? O que é que a gente precisa perceber do circuito porta comum, tá? Que tem essas características que a gente já apresentou. Primeira coisa é o seguinte: eu preciso fazer a análise CA. O que é que isso significa? Significa dizer que eu vou estar utilizando o princípio da superposição, já que é um pequeno sinal que eu vou estar colocando aqui, né, para eu poder amplificar. Se eu estou operando na região de pequenos sinais, eu vou estar podendo utilizar o princípio da superposição. E nesse princípio, tudo que for CA vai permanecer, tudo que for CC vai para o terra, tal como a gente está mostrando aqui, tá legal? Então, o que estava em VDD, agora, pelo princípio da superposição, vai para o terra. E a gente vai utilizar esse circuitinho aqui para fazer agora o nosso modelo de pequenos sinais que a gente já conhece, tá? Então, desse ponto de vista, como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Então, do desenho, né, sempre daquela forma. Do terra para o centro, eu tenho um capacitor que se transforma num fio, tal como está aqui. Do centro para baixo, eu tenho RG2. Do centro para VDD, que também está no terra, eu tenho RG1. Do centro para frente, eu tenho o meu MOSFET, que está aqui desenhado como modelo T de pequenos sinais, que para cima é uma fonte de corrente, que é GM-VGS, e para baixo uma resistência de 1/GM. Do dreno para VDD que está no terra, então do dreno para VDD que está no terra, eu tenho RD. E aqui eu tenho V0, né? Aqui eu tenho V0. Da fonte para VI, eu tenho o capacitor de acoplamento. Então, da fonte para VI, eu tenho um fio. E da fonte para o terra, eu tenho RS. Então, da fonte para o terra, eu tenho RS. E esse aqui é o modelo de pequenos sinais aí do meu circuito, né? Já utilizando um painel de pequenos sinais do seu transistor. Ele fica aqui com a análise CA nesse novo desenho. E aí, o que é que acontece? A sua resistência de entrada, ela é vista aqui pela entrada, tá legal? E a sua resistência de saída, ela é vista pela saída. Como é que eu determino a resistência de entrada? Se você parar para observar, né, eu vou estar utilizando o teorema de Thevenin, a resistência equivalente vista dessa perspectiva aqui. Então, a minha fonte de corrente vai abrir, né, então vai ficar apenas o quê, né? Aqui é o terra. Esse fio aqui, em paralelo com esses dois, vai dar o fio, que é o que você vê aqui, né? Então vai ficar esse cara em paralelo com esses dois, fica a repetição aqui de 1/GM, e aqui fica o RS, e eu estou vendo o RIN daqui. Esse cara em paralelo com esses dois vai dar justamente o fio, né? Que é o que você vê aqui, ó. Que é o que você vê aqui. Então, nesse ponto aqui é o terra. Aí daqui para baixo vai vir 1/GM e aqui vai vir RS. Então, se você parar para observar, RIN está vendo quem como resistência equivalente? Desse ponto para esse ele vê RS, e desse ponto para esse ele vê RS. Então, esses dois caras eles estão conectados em paralelo. Tá legal? Que é justamente a sua resistência de entrada. Do ponto de vista de resistência de saída, quando eu calculo a resistência equivalente, essa fonte de corrente também vai abrir. E aí o que é que acontece mais? Isso aqui vem para o terra, só que como isso aqui abre, eu vou estar vendo apenas uma resistência aqui na frente, que vai ser RD. Então a minha resistência de saída desse circuito amplificador vai ser justamente RD, que é o que eu estou mostrando aqui. Tá legal? Quem é o ganho? O ganho desse meu circuito é justamente V0/VI. Quem é V0? É a tensão nessa resistência, que vale essa resistência multiplicado por essa corrente. E aí, como a tensão está sendo medida de cima para baixo e a corrente está vindo de baixo para cima, eu tenho um negativozinho aí. Quem é VI? Se você parar para observar, esse terminal aqui, ele está no terra. Então, VI é a tensão desse ponto para esse, correlacionando justamente essa corrente com essa, que daria 1/GM multiplicado por GM VGS, que é o que a gente visualiza justamente aqui. Tá legal? Então, quando eu faço V0/VI,
eu tenho justamente menos RD GM/VGS, ou seja, que é a tensão V0, a resistência de dreno multiplicado pela corrente circulante com o negativo. E aqui eu tenho 1 sobre GM multiplicado pela corrente circulante, só que a corrente circulante no desenho, ela viria de cima para baixo, só que o VI está sendo medido de baixo para cima, uma vez que esse terminal aqui é do terra. Por isso que tem o negativo aqui. Tá legal? Então, negativo com negativo corta, GM/VGS com GM/VGS corta também, e aí a minha saída de ganho vai ser justamente GMRD. Essa é a análise CA do nosso circuito amplificador porta comum. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha com seus colegas, porque assim o YouTube vai entender que outras pessoas precisam desse conteúdo e vai estar mostrando esse conteúdo para outras pessoas e a gente vai estar impactando cada vez mais pessoas, ajudando muito mais gente por aí. Beleza? Então se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente vai mudando, vai consumindo o conteúdo do canal e vai se transformando. Beleza? Esse é o objetivo. Um grande abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!